com vocês? Só uma perguntinha. Vocês estão seguindo as orientações passadas para o combate ao Covid-19? Sim? Espero que sim, né? Porque é complicado, eu sei que é difícil a gente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, né? Deixa de ir para a escola, deixa de ir à igreja, né? Deixa de fazer algumas confraternizações, mas é necessário, porque assim a gente fazendo, o que acontece? Nós estamos nos protegendo e protegendo aquelas pessoas que a gente ama, certo? E por falar em deveres, direitos, né? Regras, hoje nós vamos estar dando início ao capítulo 5, vamos falar sobre os direitos humanos. Vamos lá? Hoje estamos iniciando o capítulo 5 que fala os direitos humanos. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram conflitos entre pessoas e povos, assim como tentativas de paz e de boa convivência. Nos últimos séculos, porém, alguns desses conflitos começaram a ser fortemente questionados e combatidos, dentre eles a escravidão, a guerra e a discriminação. Quando a humanidade tomou consciência das atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais, 1914 e 1918, e 1939 e 1945, percebeu a necessidade de elaborar um programa que garantisse a paz no mundo. Foi então, em 1945, que foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. No início, 51 países participavam desse programa. Hoje são 193. Aqui nós temos a bandeira da Organização das Nações Unidas, né? ONU. E aqui nós temos a sede da ONU, Nova York, Estados Unidos. Direitos para todos. A fim de poder atingir os objetivos da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, localizada em Paris, com a participação de representantes de diferentes países de todas as regiões do mundo. Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considera a proteção universal dos direitos humanos como a meta comum a ser alcançada por todos os povos e nações. E aqui no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos está assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Agora nós vamos falar sobre os direitos dos brasileiros. Para garantir a convivência pacífica e os direitos humanos de um povo, é necessário que cada governo assegure a existência de leis e regras favoráveis a esse povo, a esse governo. E a lei maior que rege um país chama Constituição. Nela estão presentes todos os princípios e leis fundamentais da nação. A atual Constituição brasileira, elaborada em 1988, apresenta no título 2, capítulo 1, os direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser conhecidos e respeitados por todos os cidadãos brasileiros. E em um país no qual o governo é democrático, o povo participa escolhendo representações que irão criar, aplicar as leis. Aí ao lado nós temos a Constituição, que foi elaborada em 1988 e nela tem os direitos, né? As leis e direitos dos cidadãos. Constituição Brasileira. Aqui nós temos título 2 dos direitos e garantias fundamentais.
Aqui no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos aqui no artigo 5º que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No inciso 1, diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Já no inciso 2, diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lá no livro de vocês, também vocês irão encontrar alguns outros artigos. As leis no Brasil. Mas quem faz as leis? Como e onde elas são elaboradas no Brasil? Quando o país é republicano e democrático, o governo se organiza em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é responsável pela elaboração das leis que regem o país. O poder legislativo também, ele é representado pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E a Câmara dos Deputados é composta por representantes eleitos pelo povo. E a composição do Senado é de 81 parlamentares. No nível estadual, o legislativo é representado pelos deputados da Assembleia Legislativa. No municipal, pelos vereadores da Câmara Municipal. Mas qual é a função do Poder Executivo? Bom, o Poder Executivo é responsável por prover as condições necessárias para que as leis sejam cumpridas. Por exemplo, o acesso a serviços como educação, saúde, segurança pública, arrecadação de impostos e etc. Agora, o Poder Judiciário é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis, julgando as diferentes situações em que os cidadãos não as cumprem. A função do Judiciário também é garantir e defender os direitos individuais, promover a justiça e resolver os conflitos que surgem na vida em sociedade. O que podemos entender é que as leis são elaboradas no Legislativo e no Executivo vão se criar condições necessárias para que elas sejam cumpridas. E no Judiciário será feita a fiscalização para o cumprimento dessas mesmas leis. Então é isso. Então é isso. Um beijo a todos e até a próxima aula.